Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso canal Creio, Logo Sei. Hoje é domingo e nós vamos ler primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, dos versículos 12 ao 20. Vamos falar dos perigos da imoralidade. Antes da gente continuar, peço a você que se inscreva aqui no nosso canal, se você ainda não se inscreveu, que você curta e compartilhe esse vídeo se você gostou, se você for abençoado, e que você interaja com a gente lá nas redes sociais. Muito obrigada. Vamos ler 1 Coríntios do 6, do 12 ao 20. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá a ambos. O corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo. Amém. Bendita seja a palavra do Senhor. Palavra forte, né? Para nós, que o apóstolo Paulo nos ensinou, exortou a igreja de Corinto e é ensinamento para nós, ou mesmo exortação para nós, né? E ele começa falando sobre o domínio, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, ou como outras traduções, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Significa que nós podemos fazer qualquer coisa, porque estamos livres em Cristo Jesus, mas nós sabemos que há coisas que não são corretas, que não nos convém como filhos de Deus, né? Por quê? Porque ou trará condenação para nós, ou trará escândalo para outros que virão, né? Então, existem consequências ruins em determinadas atitudes que eu, como filho de Deus, buscando ter a mente de Cristo, entendo que aquilo não me convém. E aí ele termina, né, o versículo 12 dizendo: mas eu não deixarei que nada me domine. Eis aí o segredo, queridos. Quando uma pessoa que não conhece a Cristo, não conhece a Deus e está aí perdida, né, andando por suas próprias vontades, fazendo a vontade do inimigo na realidade, e ela tem seus vícios, ela acredita que ela é livre, que ela é livre para fazer o que bem entender, para fazer a sua vontade, para governar a sua vida como ela quiser. Mas a realidade é que os vícios nos aprisionam, o pecado nos aprisiona. Então, todo mundo que vive sem Cristo, na verdade, é escravo. Quando você tem ao Senhor Jesus, aí então você é livre porque o Filho te libertou. Né? Então, isso é muito sério. Nós não devemos deixar que nada nos domine. Sabe por quê que nada pode nos dominar? Porque aquilo que nos domina vira um ídolo. Nós nos tornamos idólatras, porque somos dominados por algo, por alguém, por uma coisa, né? Sem a qual nós não conseguimos viver. Nós precisamos daquilo ou emocionalmente, ou fisicamente, ou quimicamente. E aquilo na realidade se tornou um ídolo, ocupou o lugar de Deus na nossa vida. Então esse é o perigo dos vícios, esse é o perigo de a gente deixar que algo nos domine, seja o que for, seja o vício que for.
né? Nós não podemos deixar que nada nos domine. E aí depois ele vai dizer que o corpo é para o Senhor, não para a imoralidade. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, né? Existe um motivo para esse corpo. E assim como o corpo de Jesus foi ressuscitado, o nosso também será. Ainda que a gente morra nessa terra antes de Jesus voltar, né? Todos os corpos daqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados e existe um motivo para isso, né? O nosso corpo hoje é templo do Espírito Santo. Então nós devemos cuidar muito bem deste corpo que um dia não mais vai ser corruptível, não mais vai envelhecer, ficar doente, vai ser um corpo perfeito, mas vai ser este corpo. Cada um de nós ressuscitará no seu próprio corpo, né? Então existe um motivo muito sério para ter o nosso corpo e nós devemos cuidar daquilo que Deus nos deu, né? Cuidar com mordomia correta do nosso corpo, não é verdade? E também entender, né? Ter a consciência 24 horas por dia de que se somos de Cristo, o nosso corpo é do Espírito Santo. Nós somos o templo, né? Nós somos as pedras vivas. Hoje Deus não habita mais num templo feito de pedra. Deus habita em pessoas. E onde Ele habita? Onde é que o Espírito Santo se contém dentro de nós? Nessa carne, nesse corpo. Ele habita dentro de nós, né? Somos templo do Espírito Santo. Então Ele habita no nosso corpo, né? O Deus grandioso, o Deus que o universo inteiro não pode conter-se, decidiu se conter dentro de vasos de barro humildes, quebráveis, né? Miseráveis que somos nós. E então, o mesmo Deus que é transcendente se torna imanente e habita dentro de cada cristão. Maravilhoso isso, né? É tão maravilhoso que nós precisamos ter consciência disso, de que o Espírito Santo habita em nós e que por isso nós não devemos fazer o que bem entendemos. Nós não podemos nos entregar aos vícios, aos inúmeros vícios, queridos, ao vício da comida, né? Comer demais, comer mais do que o suficiente para a gente se saciar. É óbvio que existe prazer na comida, assim como em tudo existe prazer. Né? Tudo aquilo que leva a gente para um extremo iniciou com um prazer, mas a gente precisa pedir ao Senhor domínio próprio, né? Para não sermos dominados por aquilo. Então, o vício da comida, o vício da bebida, é outro vício aí que destrói famílias, que sabe, que é a causa de tantos acidentes, de tantas mortes. Que mais? O vício do cigarro, né? O cigarro mata, o cigarro faz mal para os pulmões, para as vias aéreas. Muita gente, né, no final, depois de um certo tempo, de muitos anos, né, fumando, muita gente vai ter sérios problemas por conta das substâncias químicas que aquele cigarro foi fazendo mal ao longo dos anos e foi, até que às vezes não tem mais o que fazer, né? O vício das drogas ilícitas, né? Dos ilícitos, dos entorpecentes, né? Um vício que destrói pessoas, destrói famílias. Quantas pessoas vivem hoje como verdadeiros zumbis, né? Você olha para aquelas pessoas, como na Cracolândia, em São Paulo, em outros lugares, parece que ali não existe mais uma pessoa. Elas não olham, elas não conseguem fixar o olhar em nada, elas não andam mais como gente. É muito triste, é muito triste. Aquelas pessoas estão escravizadas pelo inimigo, completamente escravizadas e aprisionadas, com grilhões espirituais mesmo, pesados, por conta de um vício que começou às vezes numa boa, numa curtição. É só um pouquinho, vou experimentar, não sou viciado não. E de repente aquelas pessoas se entregam ao vício de uma forma que elas acabam completamente com a sua dignidade, né, com a sua humanidade. É muito, muito triste
Nós devemos orar para que Deus tenha misericórdia, para que aquelas pessoas sejam alcançadas, sejam livres, sejam completamente livres. Mas é um vício também. Também tem o vício da pornografia, né? Ela tem, a pornografia tem estudos que dizem que o que ela liga no cérebro é muito parecido com as drogas, ou é igual o que as drogas fazem, né? E a pessoa fica realmente viciada nos vídeos, em toda aquela imoralidade, queridos, né? Ou mesmo pessoas ninfomaníacas, como se diz, né? Viciadas realmente no sexo ilícito. E isso é muito sério, isso é muito triste, né? Deus não nos formou para isso. Nós não devemos deixar que nada nos domine, né? E esses pecados que se cometem no corpo, existe um agravante. O apóstolo Paulo vai dizer no versículo 18, né? Fujam da imoralidade sexual. Todos os pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Quer dizer, a avareza, o egoísmo, a inveja, né? Outros pecados são cometidos fora do corpo. A pessoa não faz mal para si mesma, ela faz mal para os outros. Ela está pecando diante de Deus, contra Deus. Agora, quem peca no corpo, além de pecar contra Deus, está pecando contra o seu próprio corpo, está fazendo mal ao seu próprio corpo, está profanando o templo do Espírito Santo, né? E nós precisamos entender que isso é seríssimo, que nós devemos fugir dessas coisas, né? O apóstolo Paulo diz: fuja. Esse tipo de tentação, na verdade, as tentações, a gente não deve encarar de frente, achar que somos fortes e tal, e pode vir porque eu vou te resistir, eu vou ficar olhando para você e eu não vou sentir nada. Não, é para fugir, é para correr de todas as formas que for possível. Fuja, fuja. É o único jeito da gente tentar não cair nessas coisas. Assim como uma pessoa que é ex-alcoólatra, né, que é viciada e tudo mais, aquela pessoa não pode provar uma gota, né, um esfumante, não pode dar uma tragada, porque se o fizer, volta tudo, né? Então é por isso que a gente deve fugir e não encarar, achar que a gente é forte. Nós não somos fortes, nós não somos nada. Nós somos como uma nuvem, como uma relva, que hoje está aqui, amanhã, ó, foi embora. Nós não somos ninguém, nós não temos força, queridos, né? Entendamos isso. E aí também ele comenta, né, que como pode a gente pegar o templo do Espírito Santo e se unir ao de uma meretriz, ou de uma prostituta, né? É muito interessante isso aqui, porque aqui diz mais uma vez que na relação sexual as pessoas se tornam uma só carne, né? Então, meu amado, minha amada, né? Não se pode, né? Deus criou o sexo para o casamento, não para fora do casamento. Não entre homem com homem, mulher com mulher, não. É homem e mulher dentro do casamento, né? É interessante ver como as pessoas tentam manobras para tentar viver uma vida, né, de promiscuidade, de liberdade total, e elas existem prevenções, né, para que não se pegue doença, porque elas são consequência do pecado. As doenças são consequências do pecado. E aí, qual é a forma de a pessoa se deleitar neste, né, ter prazer no sexo sem preocupações de doenças? Sendo uma só carne, o marido e a mulher, só os dois, ninguém mais. O leito sem mácula, né, como diz em Hebreus. Essa é a forma segura, né? Não existe outro jeito de se ter segurança, de não se ter medo, né? Apenas no compromisso do casamento, né? Entre as duas pessoas e o Senhor, não é verdade? E aí, por fim, o apóstolo Paulo, falando de novo que nós somos templo do Espírito Santo, né? Lá no 19 ele diz: acaso
não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Olha só, nós não pertencemos a nós pertencemos ao Senhor, somos propriedade exclusiva de Deus, né? Aí ele diz no 20, essa verdade maravilhosa. Vocês foram comprados por alto preço, aleluia, preço de sangue. Ninguém pode pagar o preço que Jesus pagou por nós. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Devemos entender que não somos nós, não somos de nós mesmos. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus, é um preço altíssimo. Então, portanto, pertencemos a Ele. Portanto, o meu corpo não é mais meu, e sim do Senhor. Então, o que eu devo fazer? Devo cuidar muito bem, devo ter boa mordomia, boa administração com aquilo que na realidade não é meu, está em meu poder hoje, para que eu administre bem, para que eu glorifique a Deus com o meu corpo, para que as pessoas vejam a glória de Deus através de mim, através do meu corpo, também da alma e do espírito. Mas a realidade é que pertencemos ao Senhor. Pertencemos ao Senhor. Se você é cristão, você não pertence a você mesmo, você pertence ao Senhor que te comprou, que te resgatou. Ele pagou um preço de resgate por você. Você estava cativo, você estava condenado à eternidade sem Ele, ao sofrimento eterno. Mas Ele te comprou. Então hoje você não é mais de você mesmo, você é dele. Portanto, que nós possamos, queridos, em nome de Jesus, pedir ao Senhor que nos ajude, né? Nos ajude a vencer a tentação, a fugir da tentação, a não nos deixarmos cair nesses pecados, nesse mundo tenebroso em que a gente vive, que tudo tem apelo sexual, absolutamente tudo que você olha, que você vê, não tem para onde fugir. Mas que nós possamos entender que não devemos nos contaminar, que não devemos nos deixar levar, que não devemos ser iguais àqueles que estão na impiedade, na iniquidade, e que possamos, em nome de Jesus, viver um dia após dia, né? Vencer. Hoje eu venci, eu não pequei, hoje eu não me deixei levar, hoje eu não me deixei dominar por vício nenhum. Mais um dia que eu venci com Cristo, mais um dia que Cristo venceu por mim. E assim vai, e assim vai. É a forma que nós temos, né, de tentar viver um processo de obediência e, por consequência, de santificação. Amém? Em nome de Jesus, que assim seja nas nossas vidas. Eu espero que esta palavra abençoe você, fale ao seu coração docemente nesse fim de semana e amanhã a gente se vê aqui de volta. Um grande abraço e fiquem todos na graça e na paz do nosso Senhor.